Olá pessoal, aqui é o professor Marcos Moraes. Nós vamos resolver aqui duas questões que algumas turmas não tiveram tempo de resolver, né? Não deu tempo de nós corrigirmos. A primeira é a questão número 10, que diz: um fio condutor retilíneo longo e em posição horizontal é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade igual a 0,5 ampere. Determine a intensidade do campo magnético num ponto que se situa a 20 centímetros do fio. Aí nós temos aqui o dado que é o Mi, que é a permeabilidade magnética, né? Então, nesse caso, pessoal, nós temos aqui um fio. A questão diz que por esse fio passa uma corrente de 0,5 amperes. E ele quer saber o valor do campo magnético, a intensidade do campo, nesse ponto, que se situa a 20 centímetros do fio. Nós sabemos que o campo magnético ele possui essa configuração, essa direção ao redor do fio. Nesse caso aqui não importa o sentido, porque nós só vamos descobrir somente a intensidade do campo. A distância nós não vamos utilizar em centímetros, nós vamos utilizar em metro. Por isso que nós transformamos 20 centímetros para metro, ficou 0,2 metros, né? Então, para descobrirmos a intensidade do campo magnético, né, determine a intensidade do campo magnético, nós vamos utilizar a lei de Ampere, que é essa lei aqui. Nós temos o coeficiente μ, nós temos a corrente também, temos também a distância. Todos esses dados foram fornecidos na questão, né? Então vamos aqui substituindo. O valor de μ é 4 vezes π vezes 10 elevado a menos 7, vezes a corrente elétrica, que é o 0,5, dividido por 2 vezes π vezes a distância, que é 0,2 metros. Nós podemos cancelar aqui o π, né? Você pode dividir um π pelo outro π, e nós vamos ficar somente com os valores. 4 vezes 0,5, que dá 2. E nós vamos manter essa base, essa potência de base 10, né? 10 elevado a menos 7. E embaixo vai ficar somente 2 vezes 0,2, que dá 0,4. Então, o 2 de cima dividido por 0,4, nós vamos ter o valor de 5. 5 vezes 10 a menos 7. A potência de base 10 elevado a menos 7 permanece. Então, esse aqui é o valor do campo magnético nesse ponto, que se situa a 20 centímetros do fio. Quanto maior for a distância do fio, a intensidade do campo será menor, né? Mas nesse ponto, o valor do campo será de 5 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Agora vamos para a questão número 11. Essa aqui fala a respeito de dois fios, que são muito longos e retilíneos e estão dispostos paralelamente. Eles são percorridos por correntes elétricas, respectivamente, de 6 amperes e 8 amperes de intensidade. Os sentidos das correntes são iguais e os fios estão distantes 4 metros. Qual é a intensidade do vetor campo magnético resultante num ponto equidistante dos fios sobre o plano formado por eles? Nós temos novamente aqui o dado, que é a permeabilidade magnética, o μ, né? Então, nesse caso, pessoal, a configuração ficará dessa forma. Nós temos aqui os dois fios paralelos. Aqui, a corrente do primeiro é 6 amperes, do segundo é 8 amperes. E nós temos aqui os campos magnéticos, né? São dois fios, então cada um vai gerar um campo magnético. E o ponto vai ser aqui no meio, porque a questão quer saber o valor do campo magnético em um ponto equidistante. O único ponto que é equidistante dos fios é entre um e outro, porque a distância do ponto até esse fio, o fio 2, é a mesma do ponto até o fio 1. Nós vamos chamar isso aqui o fio 1 e o fio 2, né? Então, a corrente nesse fio vai gerar o campo magnético 1. A corrente no segundo fio vai gerar o campo magnético 2. Nós vamos ter dois campos magnéticos nesse fio. Mas, pela regra da mão direita, observe que um dos campos é de entrada no plano, o outro é de saída.
Se você fizer, suponha que isso aqui seja o fio, a regra da mão direita será nesse sentido, ou seja, no sentido oposto ao do primeiro fio, porque aqui as linhas de campo vão entrar no plano. No segundo fio, as linhas vão sair. Então, nós temos dois campos opostos. Então, nós vamos usar essa fórmulazinha aqui. O campo, nesse ponto, vai ser igual o B1 menos o B2. Ou seja, nós vamos subtrair um campo do outro. Daria o mesmo resultado se nós fizéssemos B2 menos B1. Tanto faz, né? A gente decidiu rotular o primeiro de 1 e o segundo de 2. Mas o que vale é o módulo, né? É o valor que nós vamos obter. Então vamos calcular aqui o B1, o primeiro campo magnético gerado pelo fio 1 nesse ponto. Então, usando novamente a lei de Ampere, nós temos μ vezes I1, que é a corrente no primeiro fio, né? Dividido por 2 vezes π vezes a distância. Então, o valor do B1, que é o campo magnético, nós temos aqui o valor do μ, que é 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes a corrente elétrica, que é 6, no primeiro fio, dividido por 2 vezes π vezes 2. Aí por que seria 2, né? A questão diz que a distância de um fio até o outro é de 4 metros. Mas a distância do fio até o meio, o centro, né, entre um fio e outro, é de 2 metros. Por isso nós colocamos 2. Então B1 é igual a 24 vezes 10 elevado a menos 7, dividido por 4. No mesmo raciocínio da questão anterior, nós cancelamos um π pelo outro, aí ficou 4 vezes 6, aí deu 24, e 2 vezes 2 deu 4. Nós dividimos 24 por 4, ficou 6. E você conserva essa potência de base 10 e o expoente menos 7. Então, esse aí é o campo magnético do fio 1. Vamos para o campo magnético do fio 2. É o mesmo raciocínio. Você usa a lei de Ampere. A única coisa que vai mudar é o valor da corrente elétrica, que no fio 1 era 6, no fio 2 vai ser 8. Então, repetindo a mesma regra e com os mesmos cálculos, o valor também é 2, a distância do meio até o fio é 2, nós vamos obter esse valor, 32 vezes 10 a menos 7, dividido por 4. Então, 32 para 4 é 8. Você mantém essa potência de base 10 elevado a menos 7. Então, nós temos o campo 1 e o campo magnético 2. O 1 é de entrada no plano, o 2 é de saída do plano. Então, nós temos B1 e B2. Nós vamos somente substituir. O campo magnético vai ser B1 menos B2, ou B2 menos B1, tanto faz, porque o que importa é o módulo, é o valor, né? A intensidade do campo. Então, vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 7, menos 8 vezes 10 elevado a menos 7. O valor do campo magnético resultante é menos 2 vezes 10 elevado a menos 7. Ou 2 vezes 10 elevado a menos 7, porque ele pediu o módulo. Então, nós vamos ter esse valor de 2 elevado a menos 7 para o campo magnético no centro, entre um fio e outro. Então, pessoal, são essas as duas questões que restava para nós corrigirmos. Então, estudem, tentem refazer sozinhos essas questões, certo? E bons estudos!